Olá pessoal, dando continuidade à disciplina de métodos do treinamento desportivo, essa aqui é a aula 3 da unidade 3. Bom, o que a gente está fazendo nesses espaços? Igual à aula anterior, eu acabei mostrando a vocês a possibilidade da gente tentar levar para a prática conceitos. Isso facilita a nossa compreensão. Eu falei de carga, a gente vai falar em outras aulas também sobre isso, tem aulas práticas lá no quarto bimestre, na quarta unidade, mas o mais importante é que a gente tente enxergar o conceito dentro da prática, porque todos nós vamos trabalhar com prática quando estivermos formados. Então, quando vocês se formarem, vocês vão para o campo prático. O conceito ele é importante, a literatura, a bibliografia, mas se você não tem essa aplicação prática, você perde muito na qualidade, porque você vai acabar dando treino por dar treino, e você não sabe exatamente se aquele estímulo ele é para determinada capacidade, ou desenvolver determinada habilidade, ou naquele período você tem que estimular um metabolismo e você estimula outro. Então tudo isso é muito importante dentro do conceito e da aplicação prática. Então fiquem bem ligados nisso. Uma outra variável que eu quis trazer, então a aula anterior e essa aula, eu estou pegando alguns casos e discutindo com vocês. Exemplo, vocês devem ter ouvido já também falar de carga de treino, que a gente falou na aula anterior, que o peso é uma carga, ou a repetição é uma carga, o número de séries é uma carga, o intervalo entre elas também é uma carga, porque gera adaptação, né? Então vocês entenderam isso e viram no vídeo lá que ficou bem claro isso. Bom, e eu também fiz uma proposta aqui simples e vocês também conseguem compreender isso, não há dificuldade. Olha só, quando a gente discute a parte de métodos de treino, vocês devem ter já ouvido falar sobre treino intervalado e treino contínuo. Não é difícil entender, tá? É um conceito simples aqui, a gente não precisa ter aqui, vocês vão ter material, tal, mas você não precisa ir muito longe para entender isso. Método intervalado, tá? Não necessariamente é um método de treino que tem paradas, tem intervalo, um intervalo passivo, onde o atleta fica descansando, parado, sentado, agachado, deitado, não. Pode ser também, mas normalmente os métodos de treino intervalado ou intercalado são treinos que oscilam uma determinada intensidade, uma determinada carga. E essa carga vai ser, no caso de uma corrida, por exemplo, a velocidade que o sujeito corre. Então vamos supor aqui uma situação de uma esteira, depois vocês vão ver na prática aqui. Então uma esteira lá, o sujeito está realizando, ele vai lá, clica na esteira lá, liga ela e está correndo a 8 km por hora. E de repente, a cada 2 minutos, ele vai lá e aumenta essa velocidade para 12 km por hora, e ali ele fica 1 minuto. E depois ele volta para treinar 2 minutos de volta a 8 km por hora. Essa oscilação de velocidade, se ele fizer isso durante o treino, a gente chama de treino intervalado, porque ele tem alguma questão que interfere em alguma variável, e essa variável está sendo a velocidade. Na quadra a gente também pode fazer isso, a gente vai mostrar aqui num exemplo, atletas correndo um pouco devagar e depois um pouco mais rápido, depois voltando para devagar. A diferença que tem, e aí vale a pena essa reflexão, a diferença que tem é o seguinte: na esteira você consegue controlar a velocidade visualmente, você consegue ali observar. E aí, Vitor, como é que eu faço isso num local onde não tem um velocímetro? Se o sujeito não tem um relógio que está marcando ali a velocidade dele, ele vai ter que usar a variável do tempo. Ou seja, ele tem que percorrer determinada distância em tanto tempo, depois a outra distância num tempo menor, porque ele vai ter aumentado a velocidade. Então, você tem que sempre perceber qual variável de controle de treino você vai usar para controlar essas cargas. Então, assim, o sujeito está aqui e fazendo. Na esteira é fácil, você controla a velocidade no botão. E aqui, como é que você sabe que ele aumentou a velocidade? Primeiro, por uma questão visual, né? Vocês vão ver aqui no vídeo como as atletas aumentam a velocidade e depois elas diminuem. Então, isso é a mudança. Poderia ser, por exemplo, uma pessoa que está começando a correr. Não estou falando mais de atleta, uma pessoa que está começando a correr. O treino intervalado, depois de um certo tempo, é interessante, porque a pessoa só faz a caminhada, ela só caminha, só faz marcha de caminhada. E de repente você fala, pô, começa a correr. Você vai colocar já a pessoa para correr 15 minutos, talvez ela não consiga correr. Então o que você faz? Você começa a fazer um treino intervalado. Você vai caminhar lá 2 minutos e vai correr 30 segundos. E você vai correr mais 2 minutos e correr 30 segundos. Esse estímulo de 30 segundos, com o tempo, ela vai ganhando aptidão, ela vai melhorando essa condição dela, e daqui a pouco o 30 vira 1 minuto, depois o 1 minuto vira 1 minuto e meio, e assim na sequência, no processo de adaptação. Ou seja, esse estímulo intervalado é uma carga.
porque gerou adaptação lá na frente. Então tudo que gera adaptação a gente pode considerar como carga de treino, tá bom? Bom, e daí nós temos um outro vídeo que mostra as atletas correndo de forma contínua. Então a ideia é que vocês possam nas práticas também realizarem essas questões. Ah, Vitor, mas eu sei, fica claro isso, eu estou vendo. Sim, mas quando você faz o movimento e tenta fazer, você consegue trazer consigo mesmo, trazer credibilidade na hora que você passa a informação. E você precisa, como profissional, dessa informação, dessa condição, né, esse argumento para melhor convencer aqueles que estão ali sendo sujeitos ao seu treino. Então, bastante consciência em relação a isso, tentem fazer sempre que possível, quando vê uma aula dessa, reproduz em casa, reproduz no treino, reproduz na universidade, onde você estiver, para que você possa ter também condições de realizar isso da melhor forma possível. Então a ideia é conhecer intensidades, conhecer cargas. Então a gente está falando exatamente nessa aula, que é a aula 3, sobre treino intervalado e treino contínuo. Depois eu vou mostrar alguns exemplos lá na teoria para vocês, mas a ideia é ver como isso se aplica aqui. Tudo bem? Bom, acompanhe o vídeo e até a próxima.